Ainda com relação às excludentes da licitude em branco, nós não podemos deixar de mencionar o estrito cumprimento do dever legal, que é o caso em que o agente se encontra imbuído de uma tarefa que a lei o impõe, um dever que ao qual está obrigado a cumprir pela lei, e efetivamente, muitas vezes, esse dever pode ser, inclusive, descrito como uma modalidade de fato típico. É o caso, por exemplo, do policial que mantém alguém em seu poder contra a sua vontade, até que efetivamente seja conduzido à delegacia. Veja que nós poderíamos descrever esse ato como um constrangimento legal e, em certa medida, até como um sequestro e um cárcere privado, se você considerar que o policial civil pode deixar o indivíduo em custódia durante até 24 horas. Perceba que, nesse caso, a gente poderia atribuir um fato típico aos policiais que assim estão agindo. Ou imagine você que o oficial de justiça, em cumprimento a um mandado judicial, fosse proceder ao arresto ou à penhora, ou efetivamente pudesse ir em diligência até a residência do devedor para efetivamente fazer ali o arresto daqueles bens e levá-los à asta pública, como é seu dever de ofício, em cumprimento de ordem judicial, e na ausência do devedor em sua residência, ele tivesse que efetivamente arrombar a porta utilizando aí o serviço de um chaveiro e subtrair para si ou para outra, no caso a fazenda pública, ou seja, o poder judiciário, seja lá quem seja o destinatário final, subtrair para si ou para outra é a coisa alheia móvel, né? Por exemplo, os bens que seriam penhorados. Esse é um caso clássico, nós estamos diante de um fato típico semelhante, ou poderia caber na hipótese de incidência do furto, mas que evidentemente não cabe no mesmo conceito de furto, entendido que esse fato, na verdade, é o cumprimento a uma obrigação legal pela qual esse servidor público concursado está obrigado a cumprir. Da mesma maneira como nós tratamos no caso do exercício regular do direito, nós temos que considerar que, do ponto de vista da legislação, seria um absurdo, um contrassenso, uma violação da teoria do ordenamento jurídico imaginar que uma pessoa pudesse, ao mesmo tempo, ser proibida de fazer alguma coisa e obrigada de fazer essa mesma coisa por ordem da lei. Né? E efetivamente a imposição da ordem legal ela prevalece sobre a proibição, se nós estamos dentro dos limites, de novo, da não excessividade. E aí, evidentemente, nós temos que considerar a possibilidade real de que muitas vezes condutas que são obrigatórias para certos agentes públicos são proibidas ao cidadão comum em qualquer situação. Né? E efetivamente, se a gente fosse levar a interpretação do fato típico num limite de dogmática absoluta, no positivismo absoluto da sua configuração, nós teríamos severos problemas para ver a lei aplicada por esses profissionais. Daí que quando a gente está falando de estrito cumprimento do dever legal, a gente está falando normalmente de um agente público, embora a lei não faça referência a isso, um agente público que está cumprindo um dever legal. Né? E é nesse cumprimento do dever que o agente público efetivamente está amparado de qualquer tipo de ilicitude no seu ato, se ele está cumprindo, vamos observar a letra da lei, na modalidade estrita. Se trata do estrito cumprimento do dever legal. De novo, pessoal, é o dever legal não excessivo. Aquilo que excede o dever legal é ilícito e, portanto, se típico, pode efetivamente ensejar aí uma análise da culpabilidade para saber se o agente praticou ou não praticou o delito. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que pensar que esse é um ato tipicamente, ou do ponto de vista da naturalidade dos eventos jurídicos, que esse é um ato que normalmente é praticado por funcionários públicos, embora a doutrina anote um exemplo em particular, que é o caso do exercício do poder familiar. Imagine que o pai ou a mãe de uma criança a deixou privada do seu videogame em decorrência da aplicação moderada de um castigo merecido pela essa peste. Essa criança não foi à aula, ela fez um inferno na vida dos pais, e aí efetivamente os pais tiraram seu videogame por uma semana. Veja, de fato, ninguém está proibido por lei de usar um videogame, daí que nós poderíamos dizer que os pais pudessem ter, por hipótese, incorrido na prática do delito descrito no artigo 146, constrangimento ilegal. Por outro lado, nós temos que considerar que esses pais também têm o dever de corrigir. Eles têm o dever legal de corrigir o seu filho, o dever legal de educar o seu filho.
É um dever que o Estado impõe aos pais, o dever de educar os filhos. Tanto é assim que, se tornam omissos nesse dever, podem, inclusive, eles próprios incorrer na prática de delitos, como, por exemplo, abandono material, abandono intelectual, e aí, efetivamente, a noção de que alguém que está obrigado a diligenciar em um sentido não pode, efetivamente, ser punido por fazê-lo, porque a lei determinou esse dever legal, determinou esse dever para que esses pais pudessem obrigatoriamente se conduzir dessa maneira. E é claro, se assim se conduzem dentro dos estritos limites do dever legal, não agem com excessividade, portanto, seu ato não pode ser considerado ilícito. Esse é um exemplo que me ocorre, talvez o único exemplo que me ocorra, do caso de que, efetivamente, aqui no exercício, no estrito cumprimento do dever legal, se trata de um agente particular. Né? Normalmente, nós dizemos que no caso do exercício regular do direito, nós temos aqui um exercício de uma faculdade, o que normalmente está associado aos poderes dados aos particulares. E quando a gente fala de dever legal, normalmente está falando de dever legal dos agentes da fazenda pública, ou dos agentes, ou dos agentes públicos, do poder público, melhor dizendo, né? Me desculpem. Mas, efetivamente, o que a gente está tratando não diz respeito, efetivamente, se é, ao contrário do que uma boa parte da doutrina afirma, se é agente público ou se é particular. Normalmente não é disso que se trata. Nós estamos falando, de fato, se há ou não uma faculdade, exercício regular de um direito, que pode ou não ser exercido, ou há um dever legal de se conduzir dessa ou daquela maneira, e aí, efetivamente, esse dever legal se refere a essa segunda hipótese de exclusão de ilicitude em branco que eu estou mencionando aqui para vocês. Importante salientar, o dever legal ele só pode caber dentro dos seus ditames estritos, do cumprimento estrito desses deveres legais. Se por qualquer razão o dever legal for apenas uma espécie de álibi para ocultar uma prática abusiva, algo que vai exceder esse dever legal, efetivamente nós temos que considerar aí que nós não estamos mais no ambiente da excludente da ilicitude. E o fato será efetivamente considerado típico e ilícito, portanto, entrando na categoria aí de fato injusto. Certo, pessoal? Muito obrigado, vamos ao nosso próximo vídeo.